Olá pessoal, meu nome é Paulo Matheus e na edição do Monday Games dessa semana o tema abordado vai ser a Previdência. Vale a pena estar investindo nesse produto de investimento? É o que você vai estar descobrindo nesse vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu vou estar introduzindo o que seria a Previdência Social, que é a previdência mais conhecida por todos nós, e mais à frente eu vou estar falando o que de fato seria a Previdência Privada, que é um produto de investimento. A Previdência Social é uma rede de proteção aos trabalhadores e também às famílias, que contribuem para o INSS. Tá? A partir do momento em que o cidadão ele passa a contribuir com o INSS, ou seja, a ter descontado uma parcela do seu salário que varia entre 8% e 11%, ou a pagar a guia de recolhimento, ele já passa a ser um segurado do INSS. Algumas das categorias de segurados do INSS são os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais, os segurados especiais e aqueles segurados facultativos. E alguns dos benefícios que a pessoa tem quando contribui para o INSS são os benefícios para a família, que podem ser o salário maternidade, o salário família, o auxílio reclusão, a pensão por morte, entre outros. E aqueles benefícios por incapacidade, que podem ser o auxílio doença ou demais auxílios. Mas o que de fato seria a previdência privada, que é o tema do nosso vídeo? Como o nome já diz, ela é uma previdência complementar à previdência social e não é ligada ao INSS, que é o órgão do governo responsável pela previdência no nosso país. E esse investimento ele é ideal, muito interessante para aquelas pessoas que querem investir, né, e ter um futuro mais confortável. Porque, não sei se vocês sabem, mas recentemente, um tempo atrás, a Previdência Social ela passou por uma reforma e aí ela deixou de ser algo tão vantajoso, tão atraente para as pessoas que querem estar investindo, entendeu? E a Previdência Privada ela vale a pena se você possui metas a longo prazo, tá? Vocês vão entender mais para frente por que ela não é considerada uma boa opção para o curto e um médio prazo, e sim para um longo prazo. Ela é ideal para pessoas que querem garantir um futuro mais confortável, como eu havia dito, mas ela também serve para outras metas, não só para a aposentadoria, tá bom? Bom, como funciona o investimento na previdência privada? Como vocês podem ver aí na imagem, a aplicação que você faz nesse fundo de previdência, ela tem duas fases distintas. A primeira é a fase de acúmulo e a segunda é a fase da renda, do recebimento. O que seria essa primeira fase? Nessa fase você vai estar depositando uma quantia mensal estabelecida no momento da contratação, que varia entre 20 a 35 anos, por isso um longo prazo. Já a segunda fase, que é a da renda, que é assim que se encerra a anterior, você começa a receber aquele dinheiro aplicado com os devidos rendimentos conseguidos no período. Ou seja, você vai receber tudo aquilo que você juntou durante esses 20 a 35 anos, mais os juros pagos, né, do plano de previdência. Quais são os formatos da previdência privada? Como vocês podem ver, existem dois formatos, que seriam o formato aberto e o formato fechado. O que seria esse aberto? Eles são vendidos pelas seguradoras diretamente ao investidor e, portanto, estão abertos a qualquer pessoa que esteja interessada a aderir a ele. Esses planos abertos eles são fiscalizados e supervisionados pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Já o formato de previdência fechado, eles são vendidos pelas seguradoras às empresas, entendeu? As seguradoras vendem esse plano fechado para as empresas e entidades que oferecem esses planos apenas para os seus colaboradores ou membros, tá? O formato fechado ele é fiscalizado e é regulado pela Previc, a Superintendência Nacional da Previdência Complementar. E antes que você esteja se perguntando, como é que eu faço para estar adquirindo um plano de previdência privada? Você pode estar adquirindo através de um banco ou até mesmo de uma corretora de títulos e valores imobiliários, que ali você vai contar com mais vantagens, as taxas não são tão pesadas e você pode até estar isento em algumas delas. Afinal, devo escolher entre um PGBL ou um VGBL? O que seria o PGBL e o que seria um VGBL? O PGBL é uma modalidade da previdência
no formato fechado e o VGBL é uma modalidade no formato aberto. O PGBL ele significa Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é mais indicado para quem faz declarações completas de imposto de renda. A vantagem do PGBL é que pode gerar dedução de até 12% do seu imposto de renda anual, né, para aquelas pessoas que justamente optam por uma declaração da forma completa. No momento do recebimento do seu PGBL, você pagará imposto sobre todo o valor resgatado, ou seja, o que você contribuiu e sobre o que rendeu naquele plano. Já o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é mais indicado para quem é isento de imposto de renda ou faz a declaração simplificada. Não permite a dedução de imposto de renda, por isso é mais usado para quem usa declaração simplificada. Também pode ser escolhido por quem já investe em um PGBL, mas quer investir em mais de 12% da sua renda bruta em previdência privada. Tá? Ele serve para isso também. E no momento do recebimento, no seu VGBL, você vai estar pagando imposto de renda somente sobre o que rendeu e não sobre todo o valor que está naquele plano. Quais são os tipos de tributação existentes no FP, um fundo de previdência? Tanto no PGBL quanto no VGBL, você opta por uma tabela de tributação, que ela pode ser uma tabela regressiva definitiva ou uma tabela progressiva. O que seria essa tabela regressiva definitiva? É mais indicada para os objetivos de longo prazo, tá? Com maior soma de valores acumulados. Essas alíquotas da tabela regressiva definitiva elas vão estar variando de 35% a 10%, conforme o prazo que você vai aplicando. Então, se você deixar o seu dinheiro até 2 anos através da tabela regressiva, você vai estar pagando um imposto de 35%, a alíquota. Tá? De 2 a 4 anos, 30%, de 4 a 6 anos, 25%, de 6 a 8 anos, 20%, de 8 a 10 anos, 15% e acima de 10 anos, apenas 10%. Então, é aí que você começa a enxergar o porquê da previdência privada ser mais indicadas para pessoas que têm um objetivo de longo prazo e não aquele que quer o dinheiro daqui 5 anos, 10 anos, ok? Já a tabela regressiva ela é mais indicada para os objetivos de curto prazo, com menor soma de valores acumulados. E normalmente a alíquota mínima da tabela progressiva é 15%. Tá? As alíquotas de 25% até zero, conforme o valor a ser resgatado ou transformado em renda. Como vocês podem ver aqui a base de cálculo anual, até R$ 22.847,76 a pessoa é isenta através do modelo progressivo. Tá? E aí vai variando as alíquotas conforme os valores. Quais são as taxas que eu pago em um fundo de previdência privada? As taxas que podem ser cobradas são as taxas, pode ser a taxa de administração, que é aquela taxa cobrada pelo serviço de administração do fundo. Também pode ser cobrada a taxa de carregamento, que ela é cobrada sobre cada depósito realizado, podendo também ser cobrada uma taxa de entrada, que é cobrada pela adesão ao plano, ou também uma taxa de saída, que é cobrada para o saque antecipado, tá bom? E aí a gente chega num ponto muito importante dessa aula, que é como eu faço para estar fazendo essa portabilidade da minha previdência privada, certo? E aí a primeira pergunta a se fazer é qual o prazo mínimo para eu estar trocando de planos. Tipo, eu quero mudar de um PGBL para um PGBL ou de um VGBL para um VGBL, por exemplo. Qual é esse prazo? O prazo mínimo é de 60 dias, tá? Isso é regra já. Ou seja, é preciso ficar ao menos 2 meses, equivalente a 60 dias, em um mesmo plano antes de pedir a portabilidade, porque senão você vai ter que pagar uma taxa de saída por isso, entendeu? Eu posso estar trocando o tipo de plano? Não pode. Como eu havia falado, você só pode estar mudando de um PGBL para um PGBL ou de um VGBL para um VGBL, nunca de um PGBL para um VGBL, ok? Eu posso ir de um plano aberto para um plano fechado? A mudança sim, a mudança pode ser feita entre planos abertos e entre planos fechados, como os fundos de pensão.
e de um plano aberto para um fundo fechado ou vice-versa. Quais são os custos dessa minha portabilidade? No geral, o investidor ele não vai estar pagando imposto, isso também é regra, ele não paga imposto nessa portabilidade, nem outras taxas. Mas existem instituições que elas cobram uma taxa de saída no plano, no momento da portabilidade, como eu havia feito com você. Se você sair antes daquele prazo de carência, você vai ter que pagar justamente a taxa de saída. Como é que fica a tributação? Na portabilidade, o seu tempo de aplicação ele também é transferido, tá? Ou seja, o próximo plano ele começa de onde você parou, ou seja, você transfere então no novo plano que você está colocando, o total que você estava aportando, ele vai justamente continuar da onde você tinha parado naquele plano anterior. E como eu faço essa mudança? Basta você estar entrando em contato com a sua instituição ou gestora responsável, pode ser o banco ou a corretora, para estar mudando e pedindo essa portabilidade, ok? Quais são os riscos que eu corro dentro de um fundo de previdência privada, né, de um plano de previdência privada? Assim como eu havia falado no vídeo anterior sobre quais os pontos você analisar antes de investir em fundo de investimento, existem também aqui 3 riscos, que é o risco de crédito, que é aquele risco relacionado à capacidade de pagamento daquela seguradora que oferece ao plano. E o que seria você estar correndo risco de crédito? É o risco da instituição que oferece o investimento não pagar o dinheiro que você, não lhe retribuir aquele dinheiro que você está investindo. Também tem o risco de mercado, que é aquele risco relacionado à variação do valor dos investimentos do plano, ou seja, a oscilação dos seus investimentos. E também tem o risco de liquidez, que é o risco que você precisa resgatar o dinheiro do investimento antes do prazo do vencimento. Nos planos de previdência privada, mesmo quando há a possibilidade de resgate, é comum que haja altas penalidades que tornem o resgate antecipado muito desvantajoso, por exemplo. Como eu faço para estar resgatando a minha previdência privada? Bom, a forma de recebimento ela é definida logo no fechamento do plano, tá? E aí o titular ele vai ter 2 opções de resgate, pode ser o resgate total ou o resgate programado, mas também pode ser a renda mensal por prazo determinado ou o recebimento de renda. O que seria esse resgate total? O resgate total você pode estar optando por fazer o resgate total do valor ao final do plano, ou fazer resgates parciais também após o período da acumulação. Já a renda mensal por prazo determinado ou recebimento de renda, que é a mesma coisa, você pode estar optando por converter todo o seu investimento em renda mensal. Cada plano tem opções diferentes de renda que podem ou não ser vitalícia e reversíveis aos herdeiros, que é o que eu vou falar agora. Dentro dessa renda mensal, podem existir, por exemplo, a renda temporária. O que seria essa renda temporária? Ela vai estar seguindo as mesmas regras da renda mensal por prazo determinado, mas em caso de morte do titular do plano, o dinheiro não fica para os herdeiros, tá? Tem outras rendas que elas vão ser transferidas para o herdeiro, mas a renda temporária ela não passa. Ou seja, se o titular do plano morrer, o dinheiro ele fica para a seguradora e não para os herdeiros. Também existe a renda vitalícia. O que seria essa renda vitalícia? Nessa opção, como o próprio nome já está dizendo, a pessoa ela recebe a renda da previdência dela até onde ela viver, entendeu? Até o momento da morte. E a seguradora responsável pelo plano, ela calcula a expectativa de vida do segurado com base em uma tabela que leva em conta a expectativa média do brasileiro. É assim que funciona a renda vitalícia. Já a renda vitalícia com prazo mínimo garantido, nesse caso, o titular do plano ele deve acordar com a seguradora um prazo mínimo garantido de recebimento da renda dele. Então ele vai estar lá dizendo, eu quero receber dentro desse prazo mínimo que ele vai estar fechando com quem está ofertando o plano. E aí é que entra o ponto interessante nessa renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Se o titular desse plano falecer antes daquele prazo, os seus herdeiros ou seus beneficiários eles vão continuar a receber esses pagamentos até aquele prazo que foi acordado, entendeu? Já a renda vitalícia reversível ao beneficiário indicado,
o titular do plano ele vai ter direito ao recebimento de uma renda mensal até a sua morte, assim como a outra. Dali em diante, um percentual do benefício passa a ser pago a um beneficiário indicado, que receberá as parcelas até o fim da sua vida. Tá vendo como esse é bem interessante também? E quando o beneficiário morre, o resgate tem fim. Já a renda vitalícia reversível ao cônjuge, com continuidade aos menores, a renda ela vai estar sendo paga, a renda do plano ela vai estar sendo paga àquele beneficiário ao titular, até o momento da morte dele. E aí, a partir de então, o cônjuge ou o companheiro desse titular, ele vai estar recebendo uma porcentagem desse benefício, também até o falecimento dele. E em relação à aposentadoria, quando o cônjuge ou o companheiro, se o cônjuge ou o companheiro morrer, essa aposentadoria ela vai passar para os filhos menores, caso exista. E eles vão estar recebendo até completar a maioridade, tá bom? Esses são alguns dos exemplos existentes. Chegamos num ponto muito interessante dessa videoaula, que seria 5 vantagens de investir em previdência privada. Eu peço desculpas pelo nome, é privada, não previda, mas ok. Vantagens. Temos uma gestão profissional, um plano personalizado, né? Que aí essa gestão profissional ela vai estar dizendo que todos os planos regulamentados pela SUSEP são administrados por instituições financeiras que designam um profissional para fazer a gestão desse investimento. A outra vantagem seria a diversidade das opções. A diversidade de planos ela vai estar oferecendo ao investidor opções adequadas aos diferentes perfis que existem, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Também tem a questão da vantagem na portabilidade, que vai estar oferecendo ao investidor a possibilidade de corrigir uma compra equivocada, caso ele queira mudar de plano, quando ele entende que outro produto é mais adequado para o seu caso atual. E também tem a vantagem de ser um planejamento sucessório. É o único investimento que não entra em um inventário em caso de falecimento. Como eu havia explicado antes, a renda ela pode sim passar para os herdeiros, né, ou para algum beneficiário, o que permite ser utilizado como instrumento para a transmissão justamente desse patrimônio. Ok? Já o outro ponto também a ser observado são as 5 desvantagens do investimento em previdência privada. O primeiro seria as taxas. O valor das taxas ela pode impactar muito nos seus rendimentos. Como eu falei há um tempo atrás, quais são as taxas? Por isso é importante entender que todos os custos que você vai ter com esse investimento, eles têm que ser bem analisados, entendeu? Para você não estar se frustrando mais lá na frente. Tem também as penalidades, como eu já havia dito. O saque antecipado dos planos de previdência privada, eles costumam sofrer penalidades com altas taxas, tá? Por isso é importante conhecer bem os prazos e as regras, ou seja, analisar bem caso a caso. O imposto de renda sobre o principal. Na modalidade PGBL, embora você receba o benefício da dedução de até 12% do imposto de renda, a incidência desse imposto, no momento do saque, ela vai se dar sobre o valor total acumulado e não apenas sobre os rendimentos, que no caso é o do VGBL. Tá? Outra desvantagem também seria o período de carência, que entra com a questão das penalidades, né? E a composição seria outro ponto muito interessante também, que diz que a rentabilidade de uma previdência privada ela varia de acordo com a composição desse fundo. Com isso, se você aplicar o seu dinheiro sem conhecer os ativos que esse fundo possui, é possível que você tenha as expectativas totalmente frustradas, tá? Por isso é fundamental você escolher justamente o plano de previdência que se adequa ao seu perfil e à sua situação atual, ok? Finalizando o nosso vídeo de hoje, vem aquele questionamento. Diante de tudo isso, vale a pena ou não estar investindo em uma previdência privada? Muitas pessoas vão dizer que não é um investimento vantajoso, tá? Mas vale a pena sim. Por quê? Você tem que estar analisando
ter uma visão de longo prazo, como eu já havia dito, né? Independente do seu perfil de investidor, é fundamental que você prepare para o seu futuro. Então, não deixe esse papel para o governo, que no caso é a Previdência Social, INSS. Faça você mesmo a sua própria reserva na Previdência Privada. E tome as rédeas disso, entendeu? Não fique esperando que o que você contribui com o INSS vai ser o suficiente lá na frente, porque nem sempre vai ser, entendeu? Dependendo da quantidade que você ganha, da quantidade que você contribui. E esse é o melhor caminho para você se tornar um aposentado independente financeiramente. Olha que coisa boa. Muito obrigado, pessoal. Essa é mais uma edição do Monday Games, que é um projeto da escola CPA Agora, elaborado pelo professor Antônio Walter. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando, me preparando para essa certificação da CPA. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Curtam o vídeo aqui embaixo, compartilhem para os seus amigos que desejam obter uma previdência privada ou até mesmo as pessoas que não sabem o que é e que possam conhecer mais sobre esse mundo gigante de investimentos. Muito obrigado, viu?